professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! No vídeo de hoje nós vamos ver o uso do aposto. Mas afinal, o que é o aposto? É um termo da oração que vai explicar, identificar, especificar, resumir ou enumerar outro termo da oração, fazendo assim com que o leitor tenha mais informações possível acerca do que está sendo dito. O aposto pode ser de 5 formas: explicativo, enumerativo, recapitulativo, comparativo e especificativo. Vamos estudar cada um deles. Vamos começar pelo explicativo. Observem. João, amigo da família de José, é gentil. Toda essa parte em azul que está destacada é o aposto explicativo. Observem que ele está entre vírgulas, ficando dessa forma isolado. O aposto explicativo, ele vai dar uma informação adicional sobre o sujeito, fazendo com que o leitor compreenda da melhor forma o que está sendo dito. Então, se eu retiro essa informação adicional, a minha frase não perde o sentido. Observem, João é gentil. As flores encantam a natureza. Então, esse é o aposto explicativo. Ele serve para dar informações adicionais ao sujeito da oração. Certo? No quadrinho eu tenho aí o H. Ele diz assim: sou H, o horrível terror dos mares, conquistador dos continentes, líder de legiões. Ele poderia simplesmente falar: sou H, o conquistador dos continentes, mas ele quis dar mais informações a respeito dele próprio, portanto ele adicionou um aposto explicativo. Ok? O aposto enumerativo, como o próprio nome diz, ele enumera, desdobra os elementos contidos num só termo. A vida humana se compõe de muitas coisas, olha só, coisas, algo vago, e em seguida ele enumera, deixando isso mais sólido: amor, trabalho e ação. A Revolução Francesa defendia 3 ideais. Quais eram? Liberdade, igualdade e fraternidade. Elas só queriam isto. O que é? Respeito, reconhecimento e dignidade. Fique atento ao uso da pontuação no aposto enumerativo. 2 pontos e também o uso da vírgula e do ponto final em todos eles. Observem aí a similaridade entre as frases. Já o aposto recapitulativo, também chamado de resumidor, como o nome diz, é o aposto que recapitula toda a oração. Exemplo: trocar fraldas, amamentar, limpar o nariz, acordar de noite. Tudo exige paciência. Tudo o quê? Tudo que foi dito antes. Trocar fraldas, amamentar, limpar o nariz e acordar de noite. Então, ele resumiu num só termo tudo o que foi dito antes, evitando assim a repetição de alguns termos. Vento, chuva, neve, nada o impediu de cumprir sua missão. Mais uma vez aí houve o resumo de tudo que foi dito antes por meio de pronomes. Mais frases mais exemplos sobre o aposto resumitivo. Comprei bolsas, sapatos e roupas, tudo em promoção. Então, assim como nas demais frases, nos demais exemplos, olha só, eu vou ter pronomes que vão resumir os itens anteriores, certo? O aposto comparativo é o aposto que compara, como o nome diz, geralmente ele fica entre vírgulas, assim como o explicativo. Mas qual é a diferença? Aqui no comparativo, se eu retiro essa parte que está entre vírgulas, eu vou perder semanticamente essa frase, ou seja, vai haver alteração no sentido, o que não acontece com o aposto explicativo, porque lá eu tenho informações adicionais,
certo? Eu vou ter um detalhamento, o que não é o caso do aposto comparativo. A inflação, que parece um monstro devorador dos salários, é sempre uma ameaça à estabilidade econômica do país. Olha só o elemento comparativo bem explícito aí. Parece. Poderia ser trocado pelo como. A inflação é como um monstro devorador dos salários. Certo? Então aí tem uma comparação. Estou comparando a inflação a um monstro. Eu poderia simplesmente dizer a inflação é sempre uma ameaça, mas eu quis comparar essa inflação com um monstro, para que o meu leitor ele consiga dimensionar o que eu estou falando. Aqui nós teremos uma comparação implícita, sem os elementos comparativos. Observem, crianças, pássaros selvagens, nunca deixam de surpreender. Então, aqui eu estou comparando no primeiro elemento as crianças com pássaros selvagens. Olha só, crianças são como pássaros selvagens. Então, sem o elemento comparativo, eu tenho uma comparação implícita. Viajarei para Cancún, paraíso dos deuses. Viajei para Cancún, que parece o paraíso dos deuses. Certo? Então, esse é o aposto comparativo. Já o aposto especificativo, ele pega um termo genérico, por exemplo, irmã, filha, vítima, criança, é um termo genérico usado para todos. E ele vai especificar esse termo, tornando único e singular. Observem. Minha irmã Carolina, minha filha Maria ganhou 2 presentes. Eu não estou falando de qualquer irmã minha, estou falando especificamente da Carolina. Não foi qualquer minha filha que ganhou presentes. Foi apenas a Maria ganhou 2 presentes. As outras podem ter ganhado 1, mas a Maria ganhou 2. Então eu estou especificando, certo? Observem que não há vírgulas, apenas o ponto final, também não há 2 pontos, certo? Mais exemplos sobre o aposto especificativo. Observem que está aí destacado o aposto. O rio Amazonas é o maior do mundo. Estou falando especificamente do rio Amazonas. Ele que é o maior do mundo, não é o rio Tapajós, não é o rio Xingu, é o rio Amazonas. A cidade de São Paulo é grande, assim como outras cidades também são grandes, mas